Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos retomar a lei da gravitação universal de Newton e dessa vez nós vamos observar e considerar algumas aplicações e limitações dessa teoria. Como vimos, ao longo da história da astronomia, nós temos vários personagens importantes que vão dar as suas contribuições para a evolução desse ramo de conhecimento. O Newton vai ser um marco na história da astronomia ao propor a sua lei da gravitação universal. E nos anos seguintes, vários astrônomos vão se basear nessa lei de gravitação, desenvolver técnicas de cálculos matemáticos com essa lei e então comprovar uma série de fenômenos que até então não podiam ser explicados com as teorias astronômicas que se tinham. Então, a lei da gravitação universal do Newton, ela vai explicar um grande conjunto de observações experimentais e essa lei, em conjunto com as leis de movimento, vão se tornar um verdadeiro modelo de ciência, conhecido como mecanicismo. Mas, apesar de bem-sucedida, em alguns aspectos, essa teoria vai mostrar determinados problemas em outros aspectos. E nós vamos hoje abordar algumas dessas limitações da lei da gravitação do Newton. Bom, a descrição da queda dos corpos já havia sido feita por Aristóteles com as suas teorias, que vão levar em conta determinados aspectos conceituais a respeito de como os objetos estão constituídos. Os elementos dos quais os objetos eram feitos é que determinava como esses objetos se movimentariam e, inclusive, cairiam. O Galileu, praticamente 2000 anos depois, vai questionar essa concepção aristotélica e vai, inclusive, propor algumas modificações na teoria da queda dos corpos. Mas é com o Newton que a lei da gravitação vai permitir-se chegar a um valor da aceleração da gravidade, ou seja, vai ser possível calcular a aceleração da gravidade e, evidentemente, chegar-se a resultados que o próprio Galileu já havia medido. Então, a teoria do Newton vem a consolidar as ideias do Galileu sobre a queda dos objetos. Outro aspecto bastante importante diz respeito à descrição das órbitas dos planetas. O astrônomo Kepler, ao se basear nos dados do Tycho Brahe, já havia chegado à conclusão de que as órbitas dos planetas eram elípticas. Com a lei da gravitação do Newton, se chega a uma forma de calcular essas órbitas. Então, veja, não é mais pela medida, mas sim pelo cálculo. E em ciências como a física, por exemplo, em campos científicos como a física, além de você ter as medidas, você precisa ter uma teoria que permita calcular o valor dessas medidas para então se confrontar o resultado experimental dessas medidas com o cálculo dessas medidas. E o Newton vai então propor uma teoria que permita calcular as órbitas e comparar com as órbitas que o Kepler determinou observacionalmente. E o grande triunfo da lei da gravitação do Newton foi permitir a descoberta do planeta Netuno, ou seja, fez a previsão da existência de mais um planeta. Como nós vimos na videoaula anterior, o planeta Urano foi descoberto a partir de observações astronômicas. E a partir da interação entre Urano e o Sol, você pode explicar a órbita de Urano. No entanto, a órbita do planeta Urano, ela não seguia exatamente aquilo que os cálculos estavam prevendo. Quando se observava a órbita de Urano, se encontrava dados experimentais que se desviavam sutilmente dos cálculos a partir da lei da gravitação do Newton. Então, o que os astrônomos vão propor? Bom, talvez exista um outro planeta. E pelos cálculos, aplicando a própria lei da gravitação universal do Newton, chegou-se à hipótese de um planeta que estivesse interagindo gravitacionalmente com Urano e produzindo na sua órbita as perturbações observadas. E, de fato, ao estimar, pelo uso da lei da gravitação, qual deveria ser a massa desse novo planeta e em que local ele deveria estar localizado, os astrônomos apontaram os telescópios pelos resultados propostos pela lei da gravitação e encontraram, de fato, um novo planeta. Então, essa previsão do planeta Netuno é um grande triunfo da lei da gravitação universal, a previsibilidade. Aqui nós temos nessa figura, então, as interações de Netuno com o Sol, de Urano com o Sol e entre Urano e Netuno.
e essas interações são todas gravitacionais, conforme sugere a lei da gravitação do Newton. Um outro fenômeno que já era muito conhecido, mas não se tinha uma explicação satisfatória, é o fenômeno das marés. E a lei da gravitação do Newton vai permitir explicar esse fenômeno, sugerindo que há uma atração do Sol sobre as massas de água da Terra e também uma atração da Lua sobre as massas de água da Terra, e esse efeito combinado nos leva a poder prever quando que vai haver maré alta ou maré baixa em qualquer lugar do globo terrestre. É por isso que hoje a gente pode construir tábuas de marés a partir de determinados cálculos. Veja, as marés podem ser previstas pelas observações dia a dia. No entanto, uma teoria que permitisse o cálculo e possibilitasse, permitisse uma explicação para esse fenômeno, veio com a lei da gravitação universal do Newton. Bom, o planeta Mercúrio, ele se tornou um grande problema para a lei da gravitação universal do Newton. Por quê? O Mercúrio é o planeta mais próximo ao Sol, então ele rapidamente desenvolve uma volta em torno do Sol que vai um pouco mais de 80 dias. Então, a cada 80 dias, o planeta Mercúrio ele completa uma volta em torno do Sol. Na verdade, é um pouco mais de 80 dias, em torno de 83 ou 86 dias. Eu não estou certo dessa medida agora, mas isso não importa. O que importa é que Mercúrio ele rapidamente dá uma volta em torno do Sol. Então, ele é um planeta que pode ser observado com coleta de dados, inclusive se pode fechar o ciclo dele rapidamente. E é importante lembrar para essa colocação que vamos fazer agora, que a posição mais próxima ao Sol da órbita de qualquer planeta é chamada de periélio. Então o Mercúrio, a órbita de Mercúrio também tem um periélio, é um ponto aqui que é o ponto mais próximo do Sol, e tem o afélio, que é o ponto mais afastado do Sol. Pois bem, observando o planeta Mercúrio, os astrônomos perceberam que a órbita de Mercúrio ela não era fechada, exatamente como se fosse uma elipse. E, além disso, os astrônomos perceberam que, analisando os dados, que não só Mercúrio girava em torno do Sol, como a própria órbita de Mercúrio também girava em torno do Sol. E para ilustrar isso, eu vou apresentar agora aqui um vídeo para se ter uma ideia melhor do que significa esse fenômeno aí. Então, lá na posição... Opa, vou ter que reiniciar aqui rapidamente. O ponto desse vídeo é em torno de 12 segundos, então eu vou aumentar aqui, na verdade vou abaixar o volume. E agora a gente pode ver Mercúrio girando em torno do Sol, isso era o que se esperava, mas inesperadamente os astrônomos perceberam que a própria órbita de Mercúrio, observa aqui, ó, ela apresentava deslocamentos em relação àquilo que seria uma posição fixa para ela. Então essa movimentação da órbita de Mercúrio se tornou um grande problema da astronomia e surgiram algumas hipóteses para explicá-lo. O fato é que a órbita de Mercúrio ela se movimentava ao longo do tempo. Esse problema passou a ser conhecido como a precessão do periélio de Mercúrio. Então, se analisarmos a imagem, nós podemos perceber aqui, aqui está um pouco exagerado, que a órbita de Mercúrio não é fechada. Então, na primeira volta passa por aqui, o periélio está aqui. Na segunda volta já ocorre um pequeno deslocamento da órbita, um pequeno deslocamento do periélio. Na terceira volta, um deslocamento maior, inclusive do periélio, de modo que a órbita de Mercúrio ela se deslocava ao longo do tempo. E esse problema ficou conhecido como a precessão da órbita de Mercúrio. A explicação para esse problema ela foi feita a partir de cálculos da lei da gravitação do Newton, e se a órbita de Mercúrio gira também, ela tem uma velocidade de rotação. E essa velocidade de rotação
ela foi calculada aplicando-se a lei da gravitação do Newton, mas o resultado encontrado ele não correspondia ao resultado observado. Para se ter uma ideia, o resultado calculado pela teoria do Newton era 4 vezes menor do que o resultado que os astrônomos observavam experimentalmente. E uma outra hipótese surgiu para explicar essa perturbação da órbita de Mercúrio. Então, aqui, como já havia sido feito para o planeta Urano, né, você tem ali uma situação de uma órbita perturbada, e então se propõe que um novo planeta esteja produzindo as perturbações. Os astrônomos então levantaram a hipótese de que haveria mais um planeta mais próximo ao Sol do que Mercúrio, e esse planeta, na verdade, estaria então interagindo com o Mercúrio e produzindo as perturbações observadas na órbita de Mercúrio. E então os astrônomos começaram a procurar um novo planeta nas proximidades do Sol, e esse planeta, inclusive, foi previamente chamado de Vulcano. Veja, são 2 pontos importantes aqui. Uma coisa é você calcular a velocidade com a qual a órbita de Mercúrio está girando. A teoria do Newton falhava nesse cálculo. Ela dava um valor 4 vezes menor do que o valor observado. E há outro aspecto. Por que a órbita de Mercúrio precessiona? O porquê essa órbita de Mercúrio vai se deslocar? A hipótese é que há um novo planeta. Então nós temos 2 pontos aqui em que a teoria newtoniana vai se mostrar problemática. Primeiro, Vulcano nunca foi observado, então não havia como explicar as interferências na órbita de Mercúrio, e o cálculo dessas interferências também não fechava. Então tem 2 pontos aqui que se tornam um grande problema para a astronomia. E essa situação só vai ser definitivamente resolvida quando você tem a proposição de Einstein com a gravitação relativística.